Bem, essa aula é para comentar alguns exemplos de aplicação da análise vetorial em coordenadas curvas e também comentar alguma coisa a respeito de aplicações de tensores. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é revisar alguns pontos importantes que foram considerados nas aulas anteriores e considerar algumas aplicações, alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos. Então, primeiramente, a gente vai começar com uma revisão, sempre que for pertinente, né? Falar um pouco da revisão da teoria, os pontos que são importantes para a compreensão dos exercícios, depois a gente passa para os exercícios resolvidos. Então, inicialmente, a gente tem aqui, olha, essa tabela, né? Ela mostra para nós aqui como nós podemos relacionar as coordenadas curvilíneas gerais, né, Q1, Q2 e Q3. Aqui nós estamos considerando, claro, o espaço tridimensional, tá? Em coordenadas cartesianas, o Q1, Q2 e Q3 são x, y, z, as coordenadas x, y, z. Em coordenadas esféricas, r, θ e φ. E quando a gente fala de coordenadas cilíndricas, nós temos ρ, φ e z. E com relação aos fatores correspondentes, o H1, H2 e H3, em coordenadas cartesianas, todos eles valem 1. Em coordenadas esféricas, o H1 vale 1, o H2 é R e o H3 é R seno θ. E em coordenadas cilíndricas, o H1 vale 1, o H2 vale ρ e o H3 vale 1. Então, sempre que nós falarmos em coordenadas curvilíneas, nós vamos estar nos referindo às coordenadas curvilíneas generalizadas. Vamos usar as coordenadas Q1, Q2 e Q3, né, e os fatores H como sendo H1, H2 e H3. Então, para encontrar a forma dos diversos operadores e formas vetoriais em coordenadas cartesianas, esféricas ou cilíndricas, basta utilizar essa tabela para substituir os Qs, as coordenadas generalizadas, e os fatores de conversão H nos seus respectivos termos. Então, por exemplo, inicialmente a gente pode considerar aqui, olha, essa informação importante. Nessa caixa a gente tem que o vetor, o iésimo vetor unitário de um sistema de coordenada curvilínea é dado por E i chapéu é igual a 1 sobre HI d-ROM R d-ROM Q. D-ROM QI. Quando esse I vai de 1 até 3, né? Então esse I pode ir de 1 até 3. Ou seja, se eu quiser considerar o vetor unitário, né? O iésimo vetor unitário num determinado sistema de coordenadas, tá bom? Ou cartesiano, esférico ou cilíndrico, basta eu considerar isso aqui, olha, substituindo o respectivo H e o respectivo Q, tá? Por exemplo, se eu fizer o x chapéu, o vetor unitário x chapéu é nada mais nada menos do que o E1 chapéu. O E1 chapéu, né? Esse E1 chapéu, para coordenadas cartesianas, vai ser 1 sobre H1 d-ROM R d-ROM Q1. Então o H1 é quem? O H1 é 1 e o Q1 vai ser x. Então esse E chapéu, o EX chapéu ou o X chapéu vai ser 1 que multiplica a derivada de E em relação a x, d-ROM dx, tá? E assim por diante. Então se eu quiser encontrar o φ chapéu em coordenadas cilíndricas, o φ chapéu eu tenho que utilizar o Q2 no lugar do QI, o Q2, e o H2, que é ρ. Então vai ser 1 sobre ρ, derivada parcial de R com relação ao Q2, que é ρ, com relação a φ. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Um exemplo 6.1 diz o seguinte: ó, como uma ilustração do procedimento anterior, nós consideramos agora, vamos calcular os vetores unitários em coordenadas esféricas, tá? Vetores unitários em coordenadas esféricas. Primeiro nós escrevemos o R como sendo x e x chapéu mais y e y chapéu mais z é z chapéu. Então aqui está o R em coordenadas retangulares.
E o que nós queremos é escrever em coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas fica EX. Quem é o x em coordenadas esféricas? O x é r seno θ cosseno φ. Quem é o y em coordenadas esféricas? É r seno θ seno φ. E quem é o z em coordenadas esféricas? É r cosseno θ. Então aqui eu apenas escrevi a mesma expressão em coordenadas retangulares, mas trocando o x, o y e o z. Então o que nós vamos fazer é o seguinte: eu quero encontrar quem é o R chapéu, o ER chapéu, quem é o Φ chapéu e o θ chapéu. Nós estamos atrás dos vetores unitários, né? Vetores unitários, tá bom? Então, o E1 chapéu é o ER chapéu, ou o R chapéu em alguns livros, que vai ser dr com relação a R, né? O dr é o vetor, eu vou derivar tudo isso aqui em relação a R, que resulta nisso. Então vai aparecer componentes ainda em x, y e z. Quem é agora o E2, que é o Eθ, o θ chapéu, e o E3, que é o Φ chapéu? Eu faço a mesma coisa, consultando lá a forma que nós do quadro, né? Vou voltar lá no quadro, ó. Considerando aqui essa equação e essa tabela, a gente vai ter isso, ó. Tá bom? O E2 chapéu vai ser o θ chapéu ou o Eθ chapéu, que é 1 sobre R, derivada parcial de R com θ, que dá isso. E o E3, que é o Φ chapéu ou o F chapéu, que dá isso. Então nós usamos a tabela e os resultados são obtidos também, pode ser obtidos também com fatores geométricos, mas nós, argumentos geométricos, né, utilizando geometria. Mas então nós temos o R chapéu, θ chapéu e o Φ chapéu em termos dos vetores unitários cartesianos, tá? Em termos do x chapéu, y chapéu e z chapéu. Outro ponto importante é a forma do gradiente. Então, o gradiente de uma função f em coordenadas curvilíneas generalizadas é dado por isso. Já foi apresentado em outras aulas, só estamos considerando aqui a forma dele, né? Muito bem, então nesse caso, o que nós temos aqui é que o gradiente de uma função é dado por esse formato aqui. Então, por exemplo, né, o potencial eletrostático, né, o potencial eletrostático de um dipolo elétrico já foi calculado antes em coordenadas esféricas. Bem, nós vamos fazer agora é calcular, né, com essa expressão do potencial, nós vamos calcular o gradiente, tá bom, dessa função para encontrar o campo elétrico. Então, o ER, a componente do campo elétrico, vai ser menos a derivada parcial de φ com relação a R. Nós estamos calculando o gradiente da função φ, o gradiente de φ do dipolo, tá? O gradiente de φ. Então, como a gente lembra, né, só para citar aqui, para relembrar, o potencial do dipolo em coordenadas retangulares é dado por isso, tá? Por essa expressão. Então, em termos de x, y, z. Mas em coordenadas esféricas, ele é dado por KE P sobre R2 cosseno θ. Então, o que nós vamos fazer é calcular o gradiente desse potencial, tá bom? Para encontrar, a partir do gradiente, utilizando essa formulação, a gente consegue encontrar o campo elétrico. Então, por exemplo, a componente em R do campo elétrico, né? O campo elétrico é dado pelo negativo do gradiente de φ. Então eu calculo o gradiente de φ. Esse gradiente aqui em coordenadas esféricas vai ter um componente em E, em θ e em φ. Então em R eu vou ter 1 sobre H1 parcial do potencial em relação a R, depois 1 sobre H2 em relação a φ, depois em relação a θ. Aliás, em θ e depois em φ. Então vamos lá. Então, quando eu faço do R, vamos derivar em relação a R, vai dar esse resultado. Esse aqui é o ER. O Eθ eu derivo também, e o Eφ eu derivo também, vai dar zero. Então, no fim, o campo elétrico do dipolo é apenas uma componente em direção
né, na direção de R. Então vai ser KEP sobre R3, eu coloquei em evidência, ó, ficou 2 cosseno θ R chapéu, ou ER chapéu, mais o KP sobre R3 coloquei em evidência, ficou apenas seno de θ e θ. A parte do φ é zero, né? Então, o que nós fizemos foi, a partir do potencial de uma função escalar, aplicando essa formulação aqui, eu posso calcular tanto o campo elétrico em coordenadas esféricas, utilizando essa formulação, ou em coordenadas retangulares. Eu poderia utilizar essa formulação aqui no φ-dip, né, no potencial do dipolo, e calcular o EX, o EY e o EZ. Basta que eu utilizasse o H1, H2, H3 e o Q1, Q2 e o Q3 apropriado para coordenadas retangulares, que está lá na tabela 1 que a gente viu no início. Bom, nesse exemplo, vamos considerar uma aplicação de mudança de variáveis a partir de um sistema de coordenadas cilíndricas para o esférico. Então, olha, só relembrando aqui a teoria física, cargas elétricas podem produzir dipolos elétricos, assim como correntes elétricas podem produzir dipolos magnéticos. Então, aqui na figura nós temos um loop, uma espira de corrente, né? Onde uma corrente sai aqui dessa fonte de força eletromotriz e ela percorre esse loop de raio A, tá bom? Nesse sentido aqui, anti-horário, produzindo no espaço um campo magnético, tá? Então, anteriormente foi considerado o campo magnético B produzido por essa corrente nessa espira através de um momento de dipolo magnético. O resultado que foi encontrado anteriormente é que esse campo magnético B tem componentes na direção radial cilíndrica, na direção Z, tá? A direção do eixo Z, e na direção de φ, tá? O ângulo de circulação. Então as equações 4,24, 4,25 e 4,26 descrevem a forma das componentes do campo magnético em coordenadas cilíndricas, tá? Esse Bρ é a radial cilíndrica, o φ é o ângulo azimutal e o Z é a posição longitudinal ao longo do eixo da espira. O resultado encontrado é, resolvendo essas equações, encontramos que as componentes em ρ e φ são nulas, restando apenas uma componente em Z. O campo tem o campo magnético aponta nessa direção, tá? Considerando essa corrente de espira, né? essa corrente que circula essa espira. Então, o campo magnético B tem essa configuração, depende tanto do raio da espira, do valor de Azinho, quanto da corrente e da posição Z, a posição do ponto. Muito bem, o que é que nós vamos fazer? A partir disso, nós vamos considerar as equações 4,24 e 4,26, né, que de modo geral são não nulas, tá bom? E nós vamos mudar as coordenadas do ponto P, aqui ó, as coordenadas do ponto P, para coordenadas esféricas. Ao invés de trabalhar com coordenadas cilíndricas, vamos trabalhar com coordenadas esféricas. Então nós vamos fazer uma mudança no sistema de coordenadas. Pois bem, então P aqui agora, vamos considerar também o ponto P muito longe a partir dessa espira, de modo que A, o raio, é muito menor do que R. Então o A, o raio da espira, é muito menor do que R, a distância do centro da espira até o ponto P. Bem, dessa maneira nós vamos trocar, escrever, no lugar de R ao quadrado, vamos escrever ρ2 mais E2, tá? Então R ao quadrado vai ser ρ2 mais Z2. Então as expressões aqui, olha, de Bρ, tá? Essas expressões aqui nós vamos trocar, e BZ também vamos trocar R por ρ2 mais Z2. Então aqui nós vamos ter que esse termo agora vai ser
esse termo aqui agora vai ser tratado assim, olha, o integrando. E aí, como nós estamos falando para R muito maior do que Azinho, então podemos expressar isso aqui como essa série de potências, tá? Uma série infinita. E aqui, para esse outro termo, né, vai ficar R2 mais A2 menos 2RA. Trocamos, fizemos aqui a substituição e ficamos com esse termo. E aí, de novo, considerando R muito maior do que Azinho, ou Azinho muito menor do que R, vai ter esse termo, esse integrando aqui, ó, vai ficar dessa forma. Muito bem, então, dessa maneira, a componente em ρ vai ser a integral. Perceba que o integrando mudou, né? Ficou mais simples e deu isso, ó. Tá? E o BZ, substituindo lá na integral, a nova forma do integrando, nós vamos ter isso, ficou mais simples. Então aqui nós temos a componente em ρ, tá? E a componente em z. Perceba agora que o B de ρ não está sendo mais dado em termos de ρ, φ e z, mas em termos de rθ, em coordenadas esféricas. Então o B de ρ está agora em coordenadas esféricas e o B de z também em coordenadas esféricas, não mais em coordenadas cilíndricas. Bem, o que nós queremos fazer é expressar o B em termos de coordenadas esféricas. Mas aqui temos coordenadas cilíndricas em termos de coordenadas esféricas. Mas como fica o B? Ora, o B em coordenadas cilíndricas é Bρ, ρ chapéu, mais BZ, Z chapéu. Então o que nós podemos fazer para encontrar o BR, a componente radial esférica, ao invés da radial cilíndrica, é multiplicar esse B aqui todinho por R chapéu, ou o ER chapéu. Quando a gente faz isso, nós vamos ter esse aqui, eu vou fazer o produto interno dele com o R chapéu. Então vai ser esse aqui interno R chapéu, mais esse aqui interno R chapéu, que vai ficar B módulo desse, que é 1, módulo desse, que também é 1, vezes o cosseno deles. Mas o cosseno deles é o seno de θ, tá? Cosseno desse ângulo lá vai depender. Aí eu preciso só considerar na figura qual é o ângulo entre o ρ e o R chapéu, tá? Então eu posso expressar o cosseno aqui como ele sendo cosseno de um ângulo complementar. O cosseno dele vai ser o seno de θ. Muito bem, então de EZ interno R também dá cosseno θ. Então a gente vai ter Bρ seno θ, BZ cosseno θ. Só que o B de ρ já está aqui, ó. Então eu posso colocar aqui, multiplicando o seno de θ, e o BZ já foi calculado ali, ó. Posso colocar aqui. De modo que o BR, ou seja, a componente radial esférica do campo magnético agora, tem essa cara. Tá? A gente simplificou essa expressão, tá bom? Então já temos o BR, falta encontrar o Bθ e o Bφ, né? O Bθ vai ser B interno θ chapéu. Fazendo o procedimento da mesma maneira, encontramos esse Bθ, tá? De modo que o B vai ser dado em termos de R chapéu e θ chapéu. O do φ não existe porque o Bφ dá zero, tá? Muito bem, então dessa maneira nós conseguimos expressar agora o campo magnético. Olha, mudamos a forma de expressar o campo magnético de coordenadas cilíndricas para coordenadas esféricas. Então a gente fez aqui uma mudança. Como é que a gente expressa o campo magnético, né, uma grandeza física vetorial, de um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas. É o que nós chamamos de mudança de base. Nós fizemos aqui uma mudança de base. Mudamos o sistema de coordenadas cilíndricas para o esférico. Bem, continuando, o divergente agora, falando do divergente de um campo vetorial A em coordenadas curvilíneas, em geral é assim. Nós já consideramos também outras aulas, o H1, H2, H3 e os Q1, Q2 e Q3 também são dados na tabela 1. Bem, a partir disso, considere o campo vetorial definido por K, R elevado a alfa, R chapéu. Então é um campo vetorial A que varia apenas na direção R, tá?
Bem, o que nós queremos é, considerando K e alfa como constante, vamos verificar o teorema do divergente para uma superfície esférica de raio Rzão, conforme a figura. Então o que a gente quer é verificar o teorema do divergente. Primeiro eu tenho que calcular o divergente e o fluxo através de toda a superfície, né? Calcular a integral do divergente ao longo do volume e relacionar com o fluxo através dessa superfície. Então, primeiramente, vamos calcular o fluxo. O fluxo através da superfície, essa superfície fechada, olha, de raio Rzão, vai ser a integral de superfície de A interno de A. Isso aqui é o fluxo. Então, o A é KR alfa e ER chapéu, só que aqui na superfície o R é constante, é Rzão, e o elemento de superfície DA é esse que aponta aqui na direção radial. Mas ele tem componentes, ó, R2, ele tem módulo, né? Esse módulo aqui, ó, essa área é Rzão ao quadrado, seno de θ, d θ, dφ. Então, R chapéu interno é N chapéu, aqui vai dar 1, porque esse é N é o próprio R, então vai dar 1. Então, vamos ficar com K Rzão elevado a alfa mais 2, a integral de seno de θ dφ. Aqui vai dar 4π, então o resultado é 4π K Rzão alfa mais 2. Esse é o fluxo total, é a integral de A interno de A. Bem, por outro lado, usando a expressão para o divergente em coordenadas esféricas, nós podemos escrever o divergente de A como sendo 1 sobre R2, utilizando já a definição anterior, né, que estava na caixa, aqui, ó, usando essa definição do divergente, tá, usando agora a expressão, nós vamos ter que o divergente de A vai dar alfa mais 2, KR alfa menos 1. Então, a integral de volume do divergente de A dθ ou dV é calcular agora a integral no volume completo do divergente de A, que deu isso. E a gente sabe que esse resultado é exatamente igual à integral de superfície que nós calculamos, ao fluxo. Tá? Deve dar igual a 4πk Rzão alfa mais 2. Então, como a gente pode observar, substituindo o divergente de A por isso aqui, ó, vai ficar com alfa mais 2, K, Rzinho alfa menos 1, e o dV é R2 dr. A integral em θ de seno de θ, a integral em φ de 0 a 2π. Né? Então, a integral em θ de seno de θ dθ de 0 a π e a integral de dφ de 0 a 2π. Bem, o resultado dá exatamente isso. Olha, aqui nós vamos ter 4π, tá? O resultado é 4π. E aqui, integrando isso aqui em R, né, que vai ser a integral de R, que multiplica alfa mais 1. Então, a integral, calculando a integral do polinômio, o k é constante, vai sair, ou 4π daqui, de 0 a Rzão, vai dar exatamente Rzão elevado a alfa mais 2, que é o mesmo resultado do fluxo que nós encontramos, provando assim, em coordenadas generalizadas, adaptando para um sistema de coordenadas esféricas, nós confirmamos aqui o teorema do divergente. Com relação ao rotacional, o rotacional de um campo vetorial em coordenadas curvilíneas generalizadas é definido dessa maneira, é dado por esse determinante. Também já consideramos isso anteriormente. A partir daqui, então, podemos considerar um exemplo, que é esse. No exemplo 16.4.2, o exemplo 16.4.2 fala que nós já temos calculado o campo magnético de um dipolo. Calculamos já o campo magnético de um dipolo.
Então nós já temos calculado o campo magnético de um dipolo. Aqui nós queremos obter o mesmo resultado usando o potencial vetorial de um dipolo dado na equação 1512. A equação 1512 é essa, né? O potencial vetorial é dado por Km μ externo R sobre R3. Então vamos calcular o rotacional desse campo aqui, que dá exatamente o campo magnético. Nós já encontramos anteriormente o campo magnético, vamos encontrar de outra maneira agora. Então vamos lá, tomando μ ao longo do eixo Z, nós temos que μ é igual a μz, Z chapéu, né? E Z, o EZ chapéu é dado por isso, já encontramos isso também. De modo que μ externo R chapéu é μ seno θ φ chapéu. Então, calculando o campo B como sendo rotacional de A, vamos calcular o rotacional disto, né? Rotacional disto, tá? Que μ externo R vai dar μ seno θ φ chapéu. Então aqui aplicando, aqui nós vamos utilizar os termos da definição, tá? Do teorema 1641, que é a equação 1615. E aí calculando, vamos encontrar exatamente, olha, Km μ sobre R3, 2 cosseno θ e R chapéu mais seno de θ chapéu. Então esse resultado também já foi obtido anteriormente, né? Já foi descrito no exemplo 16.22. Então aqui mostra para a gente que a gente pode calcular, pode utilizar a definição, essa definição, olha, tá, do teorema aqui, para calcular o rotacional em qualquer sistema de coordenadas, desde que a gente conheça, leve em consideração os H's e os Q's apropriados. Ok? Muito bem. Então, olha, seguindo aí, olha, um outro exemplo. Considere o campo magnético B descrito em coordenadas cilíndricas. Olha aqui, ó, o campo magnético B em coordenadas cilíndricas, ele é K sobre ρ φ chapéu. Então ele circula em torno da corrente, né? Esse aqui é o campo magnético gerado por uma corrente retilínea, onde K é uma constante. O rotacional de B, ele é facilmente encontrado. Vamos calcular o rotacional de B, né? Então, o rotacional de B, calculando lá pela equação do rotacional, vai dar zero. Procure comparar essa expressão com a definição do teorema 1641 que a gente considerou, tá? Tente construir esse mesmo determinante a partir, usando agora esse campo vetorial, a partir do teorema 1641, da equação 1615. Entretanto, para qualquer círculo de raio A, por exemplo, né, centrado na origem e localizado no plano XY, nós temos que a integral de B interno dr dá 2π vezes K diferente de zero. Então aqui lembra do teorema do rotacional. A integral de B interno dr é igual à integral do rotacional de B interno dA, que é o teorema do rotacional. Então, se isso é verdade, aqui deveria dar zero, ou esse aqui deveria ser diferente de zero. Então, a razão para esse resultado, esses dois resultados aqui deveriam ser iguais. Aqui deu diferente de zero e aqui deu igual a zero, mas esses dois resultados deveriam ser iguais. Então, a razão para isto é que o círculo não é completamente, né, não envolve completamente o termo zero. Na origem, que está dentro do círculo, ρ é igual a zero, mas B não é definido. Por quê? Porque o B explode, né? O B varia com ρ, então B é igual a zero, esse B aqui ele explode. Então aqui é o que a gente usa a função delta de Dirac para expressar que na posição em ρ igual a zero, nós temos o máximo de B, é onde toda a corrente vai estar circulando, né? Então isso aí é o que define a lei circuital de Ampère. Lei circuital de Ampère. A integral de linha de B ao longo de qualquer curva fechada que envolve o fio, tal como o nosso círculo que a gente considerou aqui, envolvendo a corrente, dá uma constante multiplicativa, que é a corrente do fio. E, portanto, a corrente não pode ser zero. Então, aqui está faltando só a gente considerar esse ponto. Mas é um detalhe da teoria do eletromagnetismo, né? O importante é mostrar que, nesse caso aqui, os dois resultados devem ser compatíveis, tá?
a menos que a gente leve em consideração a posição da corrente, utilizando aqui o conceito da função delta de Dirac. Muito bem. Agora vamos considerar o caso de um campo vetorial que pode ser escrito como uma função de R. É o que a gente chama de força central, né? Uma força central, uma força que depende de R. Tá? Então, nesse caso, em coordenadas cartesianas, vamos tentar, né, mostrar usando que essa força que varia em termos de R apenas é conservativa. Então nós vamos fazer isso utilizando o sistema de coordenadas cartesianos e também o sistema de coordenadas esféricas. Em coordenadas cartesianas, esse F é dado por x, f, x chapéu, mais y, f, y chapéu, mais ef, z chapéu. Lembrando que esse F aqui multiplica esse R. Aqui não é R chapéu não, tá? Esse R aqui é quem? X e x chapéu, mais y e y chapéu, mais z é z chapéu, é esse R. Aí o F está multiplicando todo ele, então vai abrir, o F vai multiplicar cada uma das componentes do R. Tá? Então esse R aqui é o vetor posição, é o vetor R, não é o R chapéu não, tá? Bem, o rotacional de F, utilizando o teorema 16.4.1, o rotacional de F vai dar isso daqui, ó, dá esse termo componente na direção x, na direção y e na direção z. Bem, concentrando nossa atenção na componente x, o que é que nós vamos ter? Esse termo aqui deriva em y o z e o f, então vai ser a primeira, a derivada, a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Isso aqui só resulta em z, d1f, d1y. Por quê? Porque o f, d1z, d1y dá zero, tá? Então só vou ter um termo. E z, d1f, d1y vai ser z, d1f, d1r, d1r, d1y. Que eu posso escrever como z, f', d1r, d1y. Então me concentrei nesse termo aqui, ó, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa para os outros. A derivada em R de R em Y é Y sobre R. E assim a derivada de ZF em Y é YZF'. Você pode fazer esses cálculos, né, abrindo termo a termo com paciência. Portanto, a componente X do rotacional de F dá zero. Os termos em Z e Y também vão ser zero. Tá? Então nós estamos falando desses termos aqui, ó. Esse termo aqui vai dar zero e esse aqui vai dar zero. Quando você calcula, faz a mesma coisa para cá, aqui dá zero, e aqui também dá zero e aqui dá zero. Portanto, o rotacional de F é zero. Tá? O rotacional de F é zero. De outra maneira, usando coordenadas esféricas, ao invés de usar coordenadas retangulares, coordenadas esféricas, nós vamos obter que o rotacional de F é 1 sobre R2 seno θ, o determinante, né, em coordenadas generalizadas, que também vai dar zero. Obviamente, né, usando as coordenadas esféricas, simplifica o cálculo. Né? Então, ao invés de utilizar os cálculos em coordenadas retangulares, não é um cálculo difícil, mas dá um pouco mais de trabalho do que trabalhar em coordenadas esféricas. Trabalhando em coordenadas esféricas é muito mais fácil, é muito mais simples. Aqui eu já sei que vai dar zero, aqui derivada em φ, algo que só depende de R, também dá zero, e aqui também dá zero. E fazendo o restante do determinante também vai dar zero. Facilmente a gente encontra que o rotacional de F é zero. Então, qualquer vetor bem comportado, aliás, qualquer campo vetorial bem comportado, cuja magnitude é apenas uma função da distância radial r, como f, o f só depende de r, né? E cuja direção está ao longo de r é conservativo. Tá? Então, qualquer campo vetorial que depende apenas de r e está na direção de r é chamado de campo conservativo. Tais campos vetoriais são geralmente conhecidos como campos vetoriais centrais. Exemplo disso é o campo elétrico, porque a força elétrica só depende da distância radial, né? E aponta na direção radial só depende de R. O
campo elétrico produzido por uma carga pontual, tá? Então, força elétrica produzida por cargas pontuais, força gravitacional, tá? Todas elas são campos vetoriais centrais, tá? São campos centrais e obedecem a essa mesma regra aqui, de modo que o rotacional dessas forças, o rotacional da força gravitacional dá zero. O rotacional da força eletrostática produzida por uma carga pontual também dá zero. Muito bem, falamos do gradiente, do divergente e do rotacional. É natural falarmos também do Laplaciano. O Laplaciano de uma função escalar f é dada por essa expressão, o teorema 1645. E aqui, nesse caso, é apropriado também falarmos de um exemplo, né, o teorema 1645. O teorema 1645 deixa claro aí como calcular o Laplaciano, né, em sistemas de coordenadas generalizadas. Aí eu posso utilizar a tabela 1 para adaptar, tá bom? Por exemplo, em coordenadas cilíndricas, o Laplaciano fica dessa forma. E em coordenadas esféricas fica assim. Então você pode fazer o teste. A partir dos dados da tabela que a gente viu lá no início, você pode utilizar essa expressão para encontrar a expressão 1618 e a expressão 1619. Bem, com relação a tensores, só revisar algumas coisas. Olha, a convenção de soma de Einstein, né, diz que qualquer índice que é repetido, ele é um índice mudo e ele é somado de 1 a 3. Então, por exemplo, quando a gente escreve, né, E é igual ao gradiente de φ, podemos escrever que EK é igual à derivada, né, o Laplaciano, aliás, o gradiente em K de φ. Mas isso aqui está mostrando para nós que não significa dizer que esse campo elétrico aqui, ele só tem uma componente K, não. É que na realidade o E é o EK, onde esse K vai de 1 até 3. Então tem o E1, Q1 chapéu, mais o E2, Q2 chapéu, mais o E3, Q3 chapéu. Que é igual a isso aqui, Q1 chapéu, mais isso aqui, Q2 chapéu, mais isso aqui, Q3 chapéu, tá? Então é uma maneira de tirar o somatório. Lembra que nós já falamos sobre isso, né? Tirar o somatório para facilitar a escrita. Assim como o divergente de A, a gente pode escrever assim, tá? É uma notação, tá? E as demais expressões podemos escrever sem o somatório, tá bom? Muito bem. Anteriormente foi introduzida a ideia de um vetor, de um quadrivetor, né? Aqui a tradução correta seria um quadrivetor, que é um vetor com 4 componentes, que é rotulado por 0, 1, 2 e 3, com o 0 sendo a componente temporal e o restante, né, sendo as componentes espaciais, tá? Então nós estamos falando agora de um quadrivetor, que é um vetor com 4 componentes. Componente 0, 1, 2 e 3. A componente 1, 2 e 3 são as componentes espaciais e a componente 0 é a componente temporal. É comum rotular os vetores, os quadrivetores, né, com índices gregos. Por exemplo, x-alfa representa as coordenadas. O alfa é igual a dx-alfa de tal. Representa a velocidade. P-alfa é igual a m. O alfa representa o momento o quadrimomento e assim por diante, né? Então nós temos aqui, olha, representando as coordenadas, o x-alfa, e aqui a representação da quadrivelocidade, do quadrimomento e assim por diante. A matriz eta pode ser naturalmente assumida como um tensor alfa-beta, com termos alfa-beta, né? E o produto interno de dois quadrivetores alfa, A-alfa e B-beta pode ser escrito como eta alfa-beta, A-alfa, B-beta. Então nós podemos escrever esse termo como sendo a somatória, olha aqui, ó, de A0, B0 mais AI, BI, dando A0, B0 somatório de 1 até 3 de AI, BI. Então, dessa maneira, a gente pode representar, né, um quadrivetor
tá? De uma maneira mais simplificada, ao invés de estar escrevendo toda a expansão, todos os termos analiticamente. Bem, pode-se obter, um outro exemplo aqui, uma outra consideração, pode-se obter um tensor de qualquer tipo multiplicando vetores contravariantes e covariantes. Tome, olha só a receita, tome R vetores contravariantes e S vetores covariantes e multiplique-os para dar um tensor do tipo RS. Por exemplo, se A é um vetor contravariante com componentes AI e B é um vetor covariante com componentes BJ, lembra da definição dos termos superiores, dos índices superiores e inferiores, né? Então, TIJ é definido como AIAJ, é um tensor do tipo 2,0. SJK, dado por BJ, BI, BJ, BK, é um tensor do tipo 0,3. E o tensor UIJK, olha só, superior é AIAJ, BK. É um tensor do tipo 2 lá em cima e 1 embaixo, tá? 2 em cima, 1 embaixo.